Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria desejar um bom dia para você, que Deus venha te abençoar, que a graça e o favor de Deus venha estar sobre a sua vida e que Ele venha cuidar de você, da sua família, nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando. Eu queria dizer que eu estou com saudade de muitos irmãos, que nós estamos mais recolhidos em casa, orando, buscando a Deus, esperando as coisas voltarem ao normal. Sabemos que é muito angustiante e que é muito difícil, que nós estamos passando de várias formas, né? Temos visto e conversado com alguns irmãos, algumas pessoas que têm estado com muito medo do que está acontecendo, medo também com relação às finanças, ao trabalho. Mas eu creio, irmão, em nome de Jesus, que Deus é aquele que cuida de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que cuida de nós. Nesta manhã tem uma palavra de Deus para você que fala sobre quando você planeja alguma coisa, quando você estabelece uma meta e tudo dá errado, e tudo não sai como você planejou, como você sonhou. Tem momentos da nossa vida que nós fazemos um planejamento, um sonho, planejamos montar um negócio, planejamos uma faculdade, planejamos algo no ministério, planejamos comprar uma casa, planejamos comprar um carro, estabelecemos um sonho. E muitas vezes, no desenrolar da circunstância, da situação, as coisas ficam piores de como antes. O sonho muitas vezes é um sonho de algo maior e de algo melhor. E muitas vezes a realidade se mostra bem diferente e nos leva para trás. Eu queria ler a palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 a 8, que fala sobre um tempo de dificuldade na vida de Davi. Davi foi um homem vencedor e Davi foi um homem de Deus. Mas a Bíblia mostra que Davi ele passou muitas lutas. Ele teve muitas lutas. Eu quero dizer para você, irmão, não existe vitória sem luta. Não existe conquista sem você desembainhar a espada e você ir para o campo de batalha. Vencer as batalhas que Deus tem para você. Lutar e ter as vitórias que Deus tem para você. E Davi é um espelho para nós nesse tempo de dificuldade, tempo de angústia. Em 1 Samuel 30, versículo 6 a 8, diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traz-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo a libertarás. Esse contexto que nós estamos lendo aqui fala de um tempo onde Davi ele estava morando em Ziclag. Ax, o príncipe dos filisteus, ele deixou essa cidade para Davi morar, para ele fugir de Saul, que perseguia ele, querendo matar Davi. Então Davi ele vai morar nessa cidade porque tinha uma guerra contra ele, o rei de Israel queria matá-lo. Ele vai se refugiar lá em Ziclag. Lá em Ziclag, ele sai para lutar, para guerrear e para tentar conquistar despojo de guerra. E a Bíblia fala que eles andaram 3 dias de volta sem nada. Eles tinham um plano que era conquistar alguma coisa para trazer para a família deles, conquistar alguma coisa para trazer para a terra deles. Mas eles voltam sem nada. Caminham 3 dias, cansados. Quando eles chegam na cidade de Ziclag, acredito eu que ansiosos para ver a família, com saudade, frustrados por não trazer nada para os seus filhos, para sua esposa. Mas quando eles chegam na cidade, eles começam a ver a cidade incendiada. A Bíblia fala que os amalequitas, que eram inimigos do povo de Israel, invadiram a cidade e tocaram fogo na cidade. Roubaram as mulheres e os filhos de Davi e do povo que estava com ele. Roubaram eles. Saquearam tudo, levaram a comida, levaram os bens, levaram os animais, não deixaram nada. E é interessante que Davi e os valentes que estavam com ele, que seriam lá na frente os guerreiros de Davi, a Bíblia fala que eles saíram
para tentar encontrar algo melhor, buscar algo melhor. Quando voltam, voltam sem nada. E a própria família e o pouco que eles tinham, que eram os mantimentos, os animais, foram roubados pelo inimigo. Eu te pergunto hoje, o que fazer quando você planeja algo, estabelece uma meta, você gera um sonho no teu coração de algo melhor para fazer, de algo melhor para você, de algo melhor para a sua vida e para a sua família. E de repente você parte em direção daquilo. Você começa a lutar por aquilo. E quando você caminha nessa direção, de repente você vê que até o que você tinha antes, que era pouco, até o que você tinha antes que não te sustentava, até aquilo você perdeu. O que você faz? Como fazer? Nós vemos que Davi, ele tem uma palavra e uma solução para nós, um exemplo para a nossa vida. A primeira coisa que nós vemos em Davi, a Bíblia fala que Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. A Bíblia fala assim, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. A primeira coisa que Davi nos ensina é seja forte. A vitória é para os fortes. A conquista é para os fortes e não para os fracos. Na semana passada eu falei especificamente sobre isso. Seja forte. Eu citei um texto que está em Provérbios que se você se mostrar frouxo na hora da guerra, as suas forças serão pequenas. Você terá poucas forças. Seja forte. E talvez você se pergunta, pastor, eu não consigo. Consegue sim. Isaías 40, versículo 31 diz que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem mais vigor. Talvez hoje, se você estiver cansado, sem forças, Deus ele vai dar força para você. Talvez se o teu vigor acabou, talvez se o teu ânimo já foi embora, Deus vai te dar ânimo e vigor, meu irmão, em nome de Jesus. Você vai se renovar nele. Seja renovado em Cristo em nome de Jesus. A Bíblia fala que outra postura de Davi, ele chegou para Abiatar, que era o sacerdote. Ele pede um manto sacerdotal, que era a veste de oração. A Bíblia fala que todo o povo estava desanimado. O povo estava triste e começou a criticar Davi. Alguns começaram a pegar pedras e começaram a sugerir que ele fosse apedrejado. E começaram a criticar e começaram a falar mal dele como líder e começaram a dar ideias de apedrejar Davi. Davi ele olha para aquela circunstância, mas ele não se entrega à circunstância. Ele olha para o problema, mas ele não age em função do problema. Eu quero dizer em nome de Jesus, a palavra de Deus fala, Paulo diz assim, que nós devemos andar por fé e não por vista. Você deve caminhar, meu irmão, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê na palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, não se dobre diante da situação, não caminhe, não aceite o que a situação te diz, mas o que Deus tem como resposta para você. E a Bíblia fala que Davi foi buscar uma resposta de Deus. Ele viu o povo criticando, o povo apontando, o povo querendo apredejá-lo, mas ele sabia que Deus tinha a última palavra para ele. Ele foi ouvir Deus, ele foi buscar Deus. A Bíblia fala que ele pega o manto sacerdotal, ele se ajoelha e ele pergunta, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? O que eu vou fazer? Qual a decisão eu devo tomar? Que caminho eu devo seguir? Eu desisto de tudo e vou embora e abandono esse povo? Eu vou atrás para recuperar o que o inimigo me roubou? Senhor, para onde eu vou? O que eu devo fazer? E esta pergunta que Davi fez, essa oração que ele fez, é a oração que muitos de nós devemos fazer nos dias de hoje. É uma oração e um ensino para nós nos dias de hoje, que é buscar o Espírito Santo, buscar uma palavra de Deus e uma direção de Deus. Eu sinto que muitos irmãos, eles não entendem isso. E muitos irmãos perdidos, eles se esquecem da riqueza do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele habita em você, ele mora em você. Foi um presente dado por Deus na sua conversão. Quando você aceitou a Cristo, quando você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele veio morar em você. Veio habitar dentro de você, ele reside em você, ele mora em você.
conhece as suas dificuldades e os seus problemas. Ele está em você e ele quer participar da tua vida. A Bíblia chama ele de consolador. A Bíblia também chama ele de auxiliador. E a Bíblia fala que ele dirige, ensina a nossa direção e o nosso caminho, como dirigir os nossos passos. O Espírito Santo de Deus, ele quer conduzir a nossa vida em Cristo para uma vida de vitória no Senhor. O Espírito Santo de Deus quer conduzir a nossa vida em Cristo para uma vida de vencedores. Por isso, meu irmão, você precisa do Espírito Santo. Você precisa de Deus. Infelizmente, nós vemos nos tempos de hoje muitos crentes ainda na lei, no legalismo, andando na lei. Andar na lei é você confiar no teu mérito, é você confiar na tua obra, é você confiar que você comporta bem, que você faz bem, que você anda bem, e por isso Deus pode te abençoar, porque você faz coisas boas. Eu quero dizer, você deve fazer coisas boas, mas você não pode colocar a tua fé nisso, mas sim na graça e no favor de Deus. A Bíblia fala em Êxodo 38, que quando a lei foi dada a Moisés, que Moisés ele desce do monte e ele vê todo o povo adorando o bezerro de ouro. Ele fica irado, fica nervoso, ele quebra aquelas tábuas, ele pega o bezerro de ouro e ele derrete ali, ele mistura na água e faz todo o povo tomar ali daquele bezerro, daquele ouro, para castigar aquele povo. E a Bíblia fala que naquele dia, quase 3.000 pessoas morreram. Quando a lei foi dada, houve uma confusão e 3.000 pessoas morreram. Êxodo 32, versículo 28 diz assim: e os filhos de Davi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram o povo naquele dia, uns 3.000 homens. Mas a Bíblia também fala sobre o derramar do Espírito Santo, sobre o mover do Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, os vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A Bíblia fala que quando foi dada a lei, houve uma confusão, e morreram quase 3.000 pessoas. Mas a Bíblia fala que quando o Espírito Santo foi derramado, quando foi dado o Espírito Santo, que a graça de Deus foi liberada sobre o povo de Deus, 3.000 foram salvos. Por isso, Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 3, e se o movimento da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito. Paulo ele fala o ministério da morte, ele chama a lei de morte. A Bíblia fala que a lei ela serve para nos levar a Cristo, nos conduzir a Cristo, apontar para Cristo, que o homem é falho, que o homem é pecador, que ele não pode salvar em si mesmo, nas suas boas obras, no seu comportamento. Por isso, ele precisa de um Salvador. Por isso, ele é limitado e precisa da graça de Deus, de um favor que ele não merece, que ele não pode comprar. E Paulo fala assim: se a lei, que foi ministério da morte, gravado em pedras, veio em glória, Moisés ele desce do monte, mostrando no rosto dele a glória de Deus, do contato com Deus, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Em nome de Jesus, Deus te chama para você depender do Espírito Santo. A Bíblia fala que Davi, no momento de dificuldade dele, quando ele foi roubado, quando ele foi assaltado, quando ele perdeu tudo que ele tinha perdido a família, tinha perdido a esposa, ele tinha perdido os bens dele, mas mais que isso, ele tinha perdido a liderança dele. O povo já queria, ele ainda nem tinha sido legitimado como rei, e o povo já queria destituir, pedir o impeachment de Davi já.
E nesse momento de dificuldade, ele olha para o problema, mas não reage em meio ao problema. Ele se fortalece em Deus, porque ele sabia que Deus tinha a última resposta para ele. Ele vai até o sacerdote, ele pede ali o éfode, a veste de oração, ele se dobra diante de Deus, ele começa a orar: Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Volto para trás, volto para minha família, esqueço o meu sonho, o sonho de ser rei, o sonho de ser uma vida abençoada, o sonho de ter uma família feliz, o sonho de ser próspero, ou eu persigo o inimigo para buscar o que ele me roubou. Senhor, eu posso recuperar? E Deus deu uma palavra para Davi, Deus falou: Davi, vai atrás, persegue, porque de sorte você vai alcançar eles, e tudo que você perdeu você vai recuperar. E a Bíblia fala que assim Davi fez, e Davi ele caminhou nessa direção. Davi ele foi por esse caminho, e ele foi perseguir ali o inimigo e tudo que o inimigo tinha tirado dele. Ele foi perseguir o inimigo para procurar recuperar. E a Bíblia fala que quando Davi ele chega ali, ele está andando pelo caminho, ele encontra um homem, e esse homem, ele era um egípcio. E quando ele encontra esse egípcio estava morrendo. Diz assim, versículo 11: acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram de beber água. E deram também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de uva passas, comeu, e recobrou-lhe o espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não haviam comido pão, nem bebido água. Na caminhada deles, perseguindo o inimigo, encontraram uma pessoa morrendo. Essa pessoa era egípcio, e o egípcio para o judeu era maldição, era uma pessoa sem a graça, sem o favor de Deus. Mas mesmo assim eles pararam, socorreram aquele homem, eles ajudaram aquele homem, ainda que aquilo atrasou a caminhada deles e dificultou eles. Mas por coincidência, aquele homem, ele começou a explicar que ele fazia parte do bando que roubou Davi, que roubou Ziclag. E quando ele começou a explicar aquilo, Davi falou assim: eu preciso que você nos guie até eles. Você sabe onde eles estão? E o homem falou: sei sim, eu posso levar até eles. E a Bíblia fala que o egípcio levou aquele homem até ali o povo, os amalequitas que tinham roubado Davi e Ziclag. E Davi conseguiu lutar e recuperar tudo. A moral dessa palavra e dessa história: no meio da tua caminhada, no meio da tua vida, para que você venha recuperar aquilo que você perdeu, no meio da caminhada de vitória que Deus tem para você, você vai ver pessoas caídas no chão, pessoas morrendo sem Cristo, talvez morrendo de fome, precisando que você estenda a sua mão, que você ajude. E meu irmão, em nome de Jesus, essas pessoas vão ser instrumento de Deus para te abençoar, instrumento de Deus para liberar graça. Talvez elas nem te ajudem diretamente, mas por causa do teu coração em Deus, você vai receber graça e favor por isso. Quando Davi e o povo que estava com ele ajuda esse egípcio, aquilo foi determinante para a vitória deles. Que você possa, nesses tempos de dificuldade, em meio aos problemas, não olhar somente aos problemas, olhar para Deus e buscar uma palavra de Deus. Mas também que você possa, nesse tempo de dificuldade, olhar para as pessoas que estão em necessidade e socorrer aqueles que precisam. Ser instrumento de Deus, de favor para eles. E quando você fizer isso, haverá mais graça e favor de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que dê para você um bom domingo, que essa semana seja uma semana de vitória. Eu digo para você, peço que você estiver passando algum problema muito sério, me liga, me manda uma mensagem, quero orar com você, quero estar próximo de você nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos passando. E eu creio em nome de Jesus, vamos sair disso mais fortes, vamos sair disso com uma experiência maior, firmes no Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um bom domingo, uma boa semana, uma semana de vitória em nome de Jesus.